Está começando mais um episódio do Prosa Semana, onde eu, Cassiano Sartor Decker, te atualizo sobre como está andando a safra aí das diferentes culturas de grão, as principais culturas de grão, como soja, milho, algodão. E a ideia é a gente trazer aí o resumo da última semana, né, dos relatórios que seriam na última semana. Então, antes de mais nada, nos segue no @agrodepende, nos segue no @cassianoagro. Se tu quer ter acesso aos relatórios conforme eles vão saindo durante a semana, participando do nosso grupo do WhatsApp, manda um direct lá no @cassianoagro ou no @agrodepende, que eu te coloco lá no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente tem as atualizações toda semana sobre os principais relatórios que aparecem aqui. E manda isso aqui também para um colega teu, para um amigo teu que trabalha no agro, para ele ficar atualizado e também começar a entender um pouco todas as movimentações que estão ocorrendo nas diferentes regiões do país. Lembrando que o Brasil é um país continental, né? Então a gente tem a soja de diferentes formas em diferentes locais do Brasil, tem a questão do milho também, enfim, a gente tem muito para falar toda semana, tanto que são episódios um pouco mais longos, mas que te deixa atualizado e podendo conversar aí com qualquer um sobre como está a safra do Brasil. E vamos então para os relatórios. Iniciando pela questão do monitoramento semanal das condições das lavouras, relatório aí do dia 2 de março de 2026, então o último que saiu, trazendo as previsões agrometeorológicas. A gente tem no norte aí, são previstas chuvas em bons volumes na maior parte aí da região norte, com exceção de Roraima e noroeste do Pará, onde praticamente não haverá precipitações, né? Não vai chover. Maranhão, Piauí, Sergipe, sertão da Paraíba e Pernambuco, além do norte e oeste da Bahia, há previsão de chuvas intensas com volumes que podem superar aí os 80 milímetros. No Mato Piba, a alta umidade do solo continua beneficiando o desenvolvimento das lavouras, mas o excesso de chuvas pode dificultar as colheitas da soja em algumas áreas do Tocantins, Maranhão e Piauí. Já vindo para o centro-oeste, a previsão de chuvas fortes, com volumes maiores que 80 milímetros, principalmente no Mato Grosso e no centro-oeste de Goiás. A umidade no solo continuará favorecendo o desenvolvimento dos cultivos, mas o excesso das chuvas pode afetar a colheita da soja e o plantio do milho segunda safra em algumas áreas. No sudoeste do Mato Grosso do Sul, apesar dos baixos acumulados de chuva, as condições serão favoráveis aí para os cultivos que estão, que agora basicamente vai ser um milho safrinha, né? Vindo para o centro-oeste, são previstas baixos acúmulos de chuva em praticamente toda a região ao longo da semana, com os maiores volumes previstos para Espírito Santo, Noroeste e Triângulo de Minas Gerais e Norte de São Paulo. Essa redução no volume das chuvas será favorável para a maturação da colheita dos cultivos da primeira safra e para a semeadura dos cultivos de segunda safra. No geral, a umidade do solo será suficiente para o desenvolvimento dos cultivos de grãos e da cana-de-açúcar também, assim como para a granação do café. E aqui no sul, a previsão de pouca chuva, com os maiores volumes previstos no sul do Rio Grande do Sul, e altas temperaturas na região, o que favorece o cultivo da primeira safra em maturação e colheita. Então, para acabar de colher, tá bom, né? O brabo é porque está se desenvolvendo. No entanto, persistirá a restrição hídrica à soja em floração e enchimento de grão em parte do Rio Grande do Sul, ampliando a restrição para o milho segunda safra em algumas regiões do Paraná, que é o que a gente está observando. Choveu semana passada aqui, nesse período que ele comentou, choveu pontualmente em algumas áreas choveu mais, outras menos, mas não foi uma questão, um negócio parelho, vamos dizer assim, né? Então, algumas regiões ainda estão precisando. Aqui no mapa que nos mostra a questão se está favorável para a produção de soja e milho, primeira e segunda safra, trazendo primeiro soja. Aqui a gente pode ver o sul, praticamente todo ele, tirando a região da Serra, aí, a 103, está com baixa
restrição, então, com falta de chuvas em todo esse período. Lembrando que está muito manchado para cá, então vai ter área que vai produzir bem, tem área que vai produzir mal, tem de tudo, tem de tudo. Mas realmente sofreu a soja novamente no Rio Grande do Sul, melhor que os outros anos, mas ainda sofrendo muito, né? Então, pegando praticamente todo o Rio Grande do Sul, menos na região, a região 103, que vai pegar aí a região da Serra. Vindo para o milho primeira e segunda safra, a gente vê essa restrição igual da soja no milho, aqui no Rio Grande do Sul. Também temos essa restrição, principalmente para o milho segunda safra no oeste do Paraná, né? E além disso, também tem um pouco aí na Bahia, mais região central da Bahia. Então, central, mais região central aí da Bahia. Então, isso aí a gente consegue observar nos gráficos que a Conab nos disponibilizou. Trazendo a questão que eu sempre comento aqui, seria um gráfico, seria uma tabela, né, que mostra como é que está o desenvolvimento das culturas dentro de cada estado. A gente vê que em amarelo, que quer dizer que está sofrendo restrição hídrica, está o feijão segunda safra no Rio Grande do Sul, que está em estágio de emergência, desenvolvimento vegetativo e floração. O milho primeira safra também no Rio Grande do Sul, que está em desenvolvimento vegetativo, alguma coisa, floração, enchimento de grão, maturação e colheita. Lembrando que a maior parte praticamente está finalizando ele, né? Isso a gente vai ver depois no próximo, na tabela aí que a gente vai falar do milho primeira safra. E a soja, também vamos pegar aqui no Rio Grande do Sul, na floração, enchimento de grão e maturação tá sofrendo. Uma que outra colheita começou semana passada, mas pouca coisa. Então, algumas porque estão morrendo e outras porque está na época correta já, né? Então, isso que a gente conseguiu observar. Falando um pouquinho da soja, então, o que a Conab nos fala sobre a soja no Brasil? 41,7% já colhido. No Mato Grosso, a colheita avança e, apesar das precipitações frequentes, a qualidade do grão está sendo preservada dentro dos padrões. No Rio Grande do Sul, a colheita se aproxima do início e as chuvas ocorridas desde 15/2 aí limitaram as perdas por estresse hídrico em algumas regiões. No Paraná, a colheita acelerou na semana e foi favorável pelo tempo seco e as altas temperaturas. Em Goiás, as chuvas frequentes limitam o avanço da área colhida, principalmente nas regiões leste e oeste. No Mato Grosso do Sul, o tempo seco permitiu um grande avanço na área colhida e as áreas que não estão em maturação têm umidade suficiente para finalizar o ciclo. Então, no Mato Grosso, né, essa questão do tempo seco também conseguiu acelerar. Acho que essa é uma questão principal para quando a gente vai pensar no colheita do soja lá e plantio do milho, que estava atrasado e a gente já comentou isso aí na semana passada, né? Então, isso conseguiu ajudar a acelerar para finalizar o ciclo. Em Minas Gerais, o clima chuvoso dificultou e impediu um avanço na colheita. Algumas áreas dessecadas já apresentam grãos avariados devido ao excesso de umidade, que foi o que a gente comentou na semana passada também, que estava com uma grande quantidade de chuvas. Tanto que aconteceu lá em Minas, e algumas outras regiões, alagamentos, né, muito forte, e vai perder um pouco de soja na lavoura, não tem muito o que fazer, né? Na Bahia, a colheita das áreas irrigadas se aproxima do fim e avança para as áreas de sequeira. Então, o algodão deve estar no 12 aí nas áreas irrigadas. Em São Paulo, as chuvas continuam atrasando a colheita e as produtividades alcançadas são consideradas satisfatórias. No Tocantins, a colheita avança no estado, apesar das paralisações frequentes ocasionadas pela chuva. No Maranhão, a colheita avança nos Gerais de Balsas, mas continua atrasada devido ao atraso do plantio. Nas demais regiões, as chuvas favorecem o desenvolvimento da cultura. No Piauí, as colheitas começam a ganhar ritmo e as produtividades têm superado as estimativas iniciais, um ponto bom. Em Santa Catarina, o plantio da safrinha foi finalizado e as primeiras áreas colhidas apresentam rendimentos variados. E no Pará, a colheita foi finalizada no polo da BR-163, aí no sul, né? E avança
no de redenção. Em Paragominas e Santarém, as chuvas frequentes favorecem o desenvolvimento da cultura e a colheita já ocorre em Rondon do Pará. Então, de baixo para cima já vem colhendo, né? Como já é de costume, algumas regiões colhem antes no Pará, outras um pouco mais depois, muito ligado à altitude, temperatura, questão de chuvas. Então, é um estado um pouco diferente para a produção, mas bem interessante também de conhecer e visitar. Pegando a questão aqui dos estados fenológicos que a gente estava na semana passada e nessa semana, a gente consegue ver que, basicamente, na safra, na soja, né, safra 25-26, tem uma mínima parte ainda em estágio vegetativo, né, que é 2,1 para 1,5. Quando a gente vai pegar a questão de floração, também diminuiu, saímos de 6,8 semana passada para 4,3 agora essa semana, então a soja está se desenvolvendo, está aumentando, saindo da floração e entrando na questão de enchimento de grão, né, essas que estavam mais atrasadas. Diminuiu também a quantidade de enchimento de grão de 31% para 25%, né? Então a gente tem uma fatia maior que foi para maturação e colheita, e isso nos mostra, né, mantendo 27% na, na maturação, né? Então, soja finalizando. Porém, grande diferença que a gente vê na questão de colhido, saímos de 32,3% para 41,7%. Então, praticamente 10% aí a mais em uma semana da área total de soja do Brasil que foi colhida. Então, a gente teve uma aceleração bem interessante. Lembrando que aqui são os dados, como fala aqui em cima, ó, dos principais estados que plantam soja, que correspondem junto a 96% das áreas plantadas. Então, safra de soja se desenvolvendo bem, muita coisa já na maturação, então pode ser que aumente mais uns 10% aí na próxima semana, a questão das colheitas, ainda mais agora se o tempo favorecer, né? E a questão de, enfim, indo para maturação e enchimento de grão. Quando a gente vai pegar a colheita, aqui tem uma questão nova para mostrar para vocês que eu desenhei, adicionei os dados aí do relatório, né? A gente tem aqui os estados, isso a gente vai ter também para o milho depois. A gente tem os dados que eu sempre comento com vocês, né? Os dados do base, e aqui a análise, basicamente, que a gente fez. Então, isso aqui vai facilitar um pouco para nós a questão da análise, né? Pegando, então, dentro da evolução semanal, que é a diferença de 28 de fevereiro para 21 de fevereiro, a gente consegue ver que quem se destaca na quantidade colhida nesse período foi Mato Grosso do Sul, com 32% a mais aí, né? Então, pontos percentuais, aumentou 32%, saindo de 18% para 50%, ficando acima da média histórica dos últimos 5 anos também, que está 10% acima da média histórica dos últimos 5 anos, porém, 8% aí abaixo do ano anterior, né? Nesse mesmo período. Mas, mesmo assim, avançou, está muito ligado àquela questão de chuvas, tudo mais, a gente havia comentado que ela estava atrasando um pouquinho a colheita. Bahia também deu uma acelerada boa aí, foi para 12%, abaixo do ano anterior, mas 16% acima da média de pontos percentuais, né? Acima aí, comparando o ano passado, da média dos 5 anos, desculpa aí. Mas a gente vai pegar quem está um pouco abaixo é o Maranhão, está 31% a menos comparado ao ano passado, né? Então está bem atrasado, vamos dizer, o Maranhão esse ano, e também 10% abaixo da série histórica. 10 pontos percentuais, né? Não seria porcentagem, mas acho que vocês entenderam. Questão pegando Goiás, também teve um avanço interessante, aumentando saindo de 22 para 39%, então 17 pontos percentuais aí de uma semana para outra sobre sua área total. Abaixo aí da safra anterior, né, que estava 17%, 17 pontos percentuais abaixo aí comparado do ano passado. Porém, e também abaixo da média de 5 anos, né. Pegando outro, que é São Paulo, que também estava sendo, junto com Goiás, Minas, São Paulo, todos aqui, ó, que estavam sendo afetados por causa da chuva, todos eles caíram comparado à safra anterior, né? Então, todos eles estão basicamente
de 11 a 17% pontos percentuais atrás do ano anterior. E São Paulo está também, todos eles também estão atrás, comparado aí à média dos últimos 5 anos. São Paulo acaba sendo que está uma quantidade maior de pontos percentuais atrás, né? Então, avanço da colheita, evolução semanal, a gente teve praticamente 9,8, 10 pontos percentuais aí de aumento da área, então 10% a mais da área que foi colhida, né? E quando a gente vai pegar comparado à safra anterior, o ano anterior, na mesma data, a gente está atrás 6,7 pontos percentuais, e a diferença dos últimos 5 anos, a média, né? Dos últimos 5 anos, a gente está 3,3 pontos percentuais à frente. Então, se provavelmente esses 4 estados aqui, que foi onde é que pegou um pouco mais forte a questão de diminuir, né, a área colhida, junto com o Maranhão, é claro, provavelmente a gente estava bem acima da média anual dos últimos 5 anos e também do ano passado. Porém, clima é clima, não tem muito o que fazer. Não foi tanto por falta de água, mas sim pelo excesso, né? Então é interessante a gente trazer essa questão. Quando a gente vai falar um pouquinho do relatório semanal que sai do IMEA, então focando um pouco mais no Mato Grosso, recuo no preço do óleo da soja. Então, destaque aí, na última semana, o óleo da soja em Chicago subiu 2,85%, sendo negociado a 60,33 dólares, né? Impulsionado pela expectativa sobre as metas de RVO nos Estados Unidos. Após a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos propor novos volumes obrigatórios aí de mistura de biocombustível. O farelo de soja internacional também avançou 2,58%, encerrando semana em 314,55 dólares por tonelada. Por outro lado, no Mato Grosso, o óleo de soja recuou 1,71%, para então R$ 5.815 por tonelada, devido à menor demanda do setor de biodiesel. Vale destacar que em janeiro de 2026, a produção de biocombustível caiu 22,55% frente a dezembro de 2025, o que pressionou aí os preços do óleo, tendo em vista que o coproduto é uma das principais matérias-primas para a produção. O farelo de soja também caiu 0,5% e fechou o período sendo cotado em média de R$ 1.590 por tonelada. Por fim, uma vez confirmada a expectativa de elevação de mistura obrigatória de biodiesel de B15 para B16, então a porcentagem, né, que vai entrar de biodiesel aí no Brasil, pode haver o fortalecimento da demanda interna por óleo de soja no estado. Então, isso é uma coisa que a gente comenta muito, o pessoal fala muito quando vai querer falar de manutenção, máquina, motor, né, que acaba prejudicando talvez alguns motores, principalmente mais antigos, que não foram desenvolvidos para ter uma porcentagem tão alta de biodiesel. Porém, pensando no negócio, né, é importante que tenha esse aumento obrigatório, porque aumenta a demanda por óleo de soja, né? Então, desenvolve um pouco mais a nossa indústria, vamos dizer assim, voltada à agroindústria, né, voltada à produção de biodiesel para poder atender a demanda. Mas aí deixo vocês comentar aqui embaixo o que vocês acham, se é bom, se é ruim essa questão do aumento da quantidade de biodiesel no diesel, né? Sei que o pessoal que tem caminhonete não gosta muito, não. Continuando, então, nos insights, a colheita de soja safra 25-26 foi impactada pelo grande volume de chuvas em boa parte do estado, no Mato Grosso, né, na última semana, e segue atrasado, alcançando 78,34% da área prevista. Queda, então, o preço da soja no Mato Grosso registrou redução de 0,70% no comparativo semanal, encerrando o período na média de R$ 101 por saco. E o recuo, o dólar cai 1,3%,
frente à semana anterior, pressionando pelo diferencial de juros favorável ao Brasil e pela atuação do mercado futuro. Então, a gente tem essa questão do avanço da colheita, aí, 12 pontos percentuais na semana, praticamente, e as reduções, tanto do saco do soja quanto do dólar, né, que estão extremamente ligados. Quando a gente vai para análise aqui, IMEA projeta a maior produção de soja do Mato Grosso nos últimos anos. Então, falando sobre essa safra agora, né, que a gente está colhendo, 25, 26, possivelmente a maior dos últimos anos. A gente brinca que o Brasil é todo ano recorde, né, e muito ligado ao desenvolvimento que a gente tem da agricultura, do investimento que os produtores fazem, da ciência que a gente está trabalhando, então ligado a tudo isso, esse aumento de produtividade. Então, isso é importante a gente ter esse aumento anual, vamos dizer assim, dessa questão da produtividade, principalmente, né? Então, isso é muito gratificante, vamos dizer, para nós do agro, porque, querendo ou não, está sendo bem feito o trabalho, né? Estamos conseguindo entregar o nosso foco, que é produtividade, produção, matéria-prima, riqueza para o Brasil. Então, desse modo, aí em março de 2025, o Instituto manteve a estimativa de área cultivada em 13,01 milhões de hectares. No entanto, o destaque ficou, isso aqui, lembrando do Mato Grosso, né? Uh, no, no entanto, o destaque ficou para a produtividade média projetada em 65,87 sacos por hectare, representando um crescimento de 1,77% em relação à projeção anterior e próximo ao registrado na safra 24-25. O crescimento da produtividade está diretamente associado ao volume de chuvas durante o desenvolvimento das lavouras, o que favoreceu o potencial produtivo em grande parte das regiões do estado. Por outro lado, algumas áreas foram impactadas pelo excesso de chuva, resultando em maior umidade e aumento da incidência de grãos avariados, podendo afetar parcialmente a qualidade da produção. Por fim, com a área mantida e o aumento da produtividade, a produção total de soja no Mato Grosso foi projetada para 51,41 milhões de toneladas, 1,77% acima da estimativa no mês anterior e 1,02% superior à produção da safra passada, registrando assim a maior produção da série histórica do Instituto, do IMEA, né? Então, interessante trazer isso. A gente vê aqui que 23, 24 deu aquela queda, muito ligado à questão da seca que ocorreu no ano. Foi uma questão climática que faz isso. Mas a gente vai botar uma linha retirando, vamos dizer assim, 23, 24, que é uma exceção. A gente tem uma linha crescente, né? Da produtividade. Então, isso é muito interessante a gente ver esse desenvolvimento, esse crescimento que está tendo aí nos últimos anos. Vindo para o acompanhamento aí da colheita no Mato Grosso, aí por região, a gente pode ver aqui os resultados do ano passado desse ano. Pegando ano passado, nesse período, a gente estava com 91% das lavouras colhidas, né? Agora a gente está com 89%, uma diferença de 2 pontos percentuais. No estado como um todo, foi um avanço de 10 pontos percentuais da área total, né? Muito levado pelo Sudeste, que aumentou 22% da sua área colhida, pelo Centro-Sul, que está com 15%, e pelo Nordeste, que está também com 16% a mais de área colhida. Então, totalizando aí, só passando essa informação para vocês, região Centro-Sul, 87,5% da área colhida, Médio Norte, praticamente toda a área colhida, 99,84%, Nordeste, 74,76% da sua área colhida, Noroeste, praticamente tudo colhido também, 98,93%. Norte, também tudo colhido, 98%. Oeste, 97%, quase tudo colhido. E a região mais atrasada um pouco, que é o Sudeste, que está com 76% da sua área colhida. E totalizando, então, como comentei antes, no Mato Grosso, 89%. Quando a gente vai pegar aqui, vindo para o gráfico, a evolução do percentual da área colhida de soja no Mato Grosso, a gente vê que a média histórica dos últimos 5 anos, nesse momento, estava com 82% da área colhida. Ano passado, safra passada, a gente já estava com praticamente 92% da área colhida, então 10% a mais do que a média dos últimos 5 anos, e agora a gente está com 89%.
Então, está acima da média dos 5 anos, dos últimos 5 anos, mas um pouco abaixo da média da safra anterior nesse período. Dando uma olhada também na questão do indicador de soja do CPEA, tá? Lembrando de ter tenta sempre pegar a informação mais atualizada. O preço está em 131,18, agora no dia que eu estou olhando, né? Dia 8/3, que é o máximo, vamos dizer assim. Amanhã, provavelmente, dia 9/3, a gente vai ter mais um valor mais certo, mas a gente vê que está na máxima aí dos últimos 30 dias, esse preço. Vamos ver se vai continuar amanhã, porém está bem abaixo aí da máxima que estava há 50 dias atrás, mais ou menos. Estava em torno aí de 143, 144. Agora ele ficou em 131. Então dá uma grande diferença, mas é bom saber que o gráfico está subindo um pouquinho, né? Pegando a média dos últimos 2 anos, para a gente ter uma noção, a gente teve lá em novembro uma máxima de 143 reais por saca, né? E agora a gente está com uma média aí de 100. Na verdade, como aqui é a média de março, ele não vai aparecer o valor que eu botei no gráfico anterior, né? Então ele vai ficar na média de março em torno aí de 129, 128 reais. Lembrando que agora só que subiu para acima de 130, né? Então a gente vê que está não vou dizer na mínima histórica aí dos meses, porque fevereiro, o mês passado, estava abaixo, né, disso. E se a gente vai puxar aqui o gráfico, lá em abril de 2024 também está abaixo disso. Torcemos que suba, né? Eu sempre comento, ninguém reclama quando o soja está a 200, a não ser os chineses. Então, para nós é muito melhor que suba, porque movimenta toda a economia e ajuda a desenvolver ainda mais a nossa cultura e os produtores também conseguir uma lucratividade maior aí por hectare. Um recadinho rápido. Pessoal, se vocês querem ouvir o Pros da Semana offline, vocês conseguem, mesmo sem ser premium do Spotify, baixar ele e ouvir offline. Eu sei que a gente geralmente está em deslocamento, não tem sinal de internet. Então, tu, antes de sair do hotel, antes de sair de casa, tu consegue baixar ele no Spotify e ouvir ele offline, mesmo não sendo premium. Isso eu gosto de lembrar. Porque nós, agrônomos, produtores, que estamos sempre na correria, muitas vezes a gente está em diversos locais que não tem sinal, né, para a gente conseguir aí baixar os episódios. Então, fica essa dica para ti. E além disso, também lembrar, vai ter esse episódio também no YouTube. Então, vai lá, nos segue. Se tu quer ver em vídeo, olhando os gráficos, tudo que eu vou mostrando, tem tanto no Spotify em vídeo quanto no YouTube e nas duas plataformas. Não deixa de nos avaliar, dar 5 estrelas lá no Spotify, curtir no YouTube, nos seguir e, principalmente, compartilha esse episódio com um amigo, que isso ajuda e muito o Agro Depende a chegar em mais pessoas, a gente conseguir melhorar ainda mais os conteúdos que a gente está fazendo. Então, conto com o teu apoio aí, vamos continuar aí com os relatórios. Falando então um pouco do milho primeira safra, em torno de 25% da área foi colhida. Em Minas, as colheitas ocorrem em áreas destinadas à produção de sementes. O excesso de chuvas tem aumentado a ocorrência de mancha de bipolares em algumas áreas. No Rio Grande do Sul, a colheita avança e foi favorecida pelo tempo estável, né? Não está chovendo, daí é mais fácil colher, mas para a produção de soja não é muito bom. Na Bahia, a colheita avança no estado e as chuvas favorecem as áreas em enchimento de grão. No Piauí e Maranhão, o plantio foi finalizado. As frequentes precipitações favorecem o desenvolvimento do cereal. No Paraná, a colheita foi favorecida pelo tempo seco e as produtividades continuam satisfatórias. Em Santa Catarina, a redução das chuvas favoreceu a maturação e colheita dos grãos. Trazendo então o resumo da Conab para milho segunda safra, 64,9% já foi semeado. No Mato Grosso, o plantio avança e as áreas semeadas são favorecidas pelas chuvas frequentes. No Paraná, a semeadura se aproxima da metade da área estimada, mas a redução das chuvas provocou paralisação pontual da operação em algumas áreas. No Mato Grosso do Sul, o tempo firme permitiu grande avanço da área plantada. Em Goiás, o plantio registrou significativo progresso na semana, mesmo com os altos volumes de chuva registrados.
Então, trazendo de Minas, o plantio segue atrasado devido ao excesso de chuvas e em algumas áreas as lavouras apresentam amarelecimento devido à falta aí de luminosidade. O plantio ocorre em todo o estado e algumas regiões será realizado fora da janela ideal de cultivo, ligado ao que a gente já estava comentando semana passada, de muita chuva naquele Minas, ali, aquela região centro-oeste. No Maranhão e Piauí, o plantio avança nas áreas recém-colhidas de soja e as lavouras são favorecidas pelas chuvas regulares. No Pará, as chuvas frequentes favorecem o desenvolvimento inicial do grão. Pegando aqui a questão da diferença, deixa eu diminuir o meu aqui, da diferença de uma semana para outra, a questão do estado fenológico, né? Lembrando que é dos principais estados que correspondem a 92% da área cultivada do Brasil, então Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui é milho primeira safra, tá? Então, basicamente 100% plantado, né? O que faltava um pouquinho foi semeado. Então, a gente teve uma diminuição de plantas, de lavouras no estado vegetativo, então está se desenvolvendo. Também tivemos uma redução de 1% tanto no desenvolvimento vegetativo de uma semana para outra, como também de floração. Diminuiu também a quantidade de enchimento de grão, que é de 33% para 31%, 32% basicamente, né? Uma diminuição tão grande. Manteve-se a quantidade de maturação, então o que movimentou realmente foi a colheita. Mudou de 20,5% para 25%. Então a gente teve esse aumento significativo da área colhida. E a gente está vendo, tem muito milho em plena maturação, tem muito milho enchendo o grão, né? Então vai avançar bastante aí as próximas semanas essa questão do milho primeira safra, questão da área colhida dele. Para a gente falar um pouquinho da colheita, né? O que a gente pode ver aqui? Maranhão, Piauí, basicamente está zerado, né? Não começou as colheitas ainda. Bahia está praticamente zerado, começou uma que outra. Goiás também praticamente zerado, milho primeira safra, não começou ainda a colheita. Quando a gente vai pegar Minas também praticamente zerado, pouca coisa. São Paulo também pouca coisa. Onde é que se destaca Paraná? Paraná, estamos com a mesma área colhida do ano passado, né? O milho primeira safra. Porém, na semana a gente teve um aumento aí de 17 pontos percentuais de área colhida de uma semana para outra. E comparando a média dos últimos 5 anos, a gente está 9,4% da área a mais comparado à média que a gente vai pegar dos últimos 5 anos. Santa Catarina está abaixo da safra anterior, então está 8% da área abaixo do que já tinha sido colhido ano passado. Também está os 8% abaixo comparado à média de 5 anos, porém teve uma evolução semanal aí de 6%. E Rio Grande do Sul está 12,8%, 13% quase acima de área colhida, né? Acima da média dos últimos 5 anos. E a diferença da safra anterior está 1% abaixo, né? E evolução semanal, então 7% de toda a área de milho do Rio Grande do Sul a mais aumentou, né, a área colhida aí no estado. Então, pegando geral aí de todos os estados, a gente teve um avanço de 4,4% de áreas colhidas, né? Sendo um pouco, basicamente, igual à safra anterior e um pouco acima, aí, 2% acima da média dos últimos 5 anos. Quando a gente vai vir para o milho segunda safra, lembrando também essa questão, Piauí, Tocantins, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas e Paraná, que juntas correspondem a 91% da área cultivada no Brasil, do milho segunda safra, a gente teve uma quantidade maior de emergência, provavelmente mais áreas plantadas, isso a gente vai conseguir mostrar aqui, né? Pulou de 28,4% para 29,7%. E em desenvolvimento vegetativo diminuiu de 71,5 para 70,1. Então isso aqui nos indica que tem área plantada. E quando a gente vem para a tabela aqui, que mostra que
mostra a questão das áreas que foram plantadas, a gente consegue entender qual que é a evolução semanal que a gente teve. Goiás teve uma evolução muito grande, então como ela teve lá na soja uma evolução na colheita, né? Aqui a gente está tendo uma evolução na semeadura. A gente vai pegar, tá, 34% a mais, então a gente pulou de 28% da área plantada para 62% da área plantada. Olha a agilidade que o pessoal teve por ter uma semana seca, né? Isso aí rodou 24 horas, não queria nem saber para plantar tudo isso aí. Mas é realmente um desenvolvimento rápido para uma semana, pensando em área. Abaixo da safra anterior, né? Ano passado a gente estava com 15% abaixo do ano passado, né? Que estava em 77% da área plantada já nesse período, porém acima da média dos últimos 5 anos. Outros que se destacam também foi o Maranhão, um avanço aí, um aumento de 30% das áreas plantadas, né? E Mato Grosso do Sul com aumento de 26%. Também tivemos Mato Grosso, Paraná, Minas e Tocantins, na verdade Mato Grosso e Paraná um aumento de 15%, e Minas e Tocantins um aumento de 10%. Então, de forma geral, a gente teve um avanço de uma semana para outra de 18% a mais de área plantada, da área total. Então, se aumentou 18% da área total que está se estimando cultivar em todo o Brasil, aumentou 18%. Então, a gente saiu de 46,7% de área semeada para 64,9%, o que está acima da média, isso em todo o Brasil, que está acima da média dos últimos 5 anos, né? 7,7% acima da média dos últimos 5 anos, porém um pouco atrás aí do que estava plantado no ano anterior, nessa época, né? Então, 4,6% aí abaixo. O que acontece muito por causa do clima, que nem a gente comentou, toda essa parte de chuvas, principalmente Goiás, Maranhão, tudo isso acaba favorecendo o atraso, né? Então, não tem como plantar se está tudo molhado. Como também é com falta de chuva, a gente não tem como plantar. Então, isso que ajudou muito, vamos dizer assim, a segurar um pouco os números esse ano. Lembrando que o milho, segundo a safra, quanto antes a gente consegue antecipar ele, melhor, porque tu consegue pegar um período maior de chuvas. Quem não é do Cerrado, muitas vezes pode não entender isso, mas a gente tem um período aqui no sul, a gente tem inverno e verão, né? Na verdade, tem as 4 estações mais ou menos definidas, mas tem inverno e verão, basicamente, uma separação maior. Lá no Cerrado, a gente tem época de chuvas e época de seca. E o que se tenta fazer é, no início da época de chuvas, plantar soja, depois colher o mais rápido possível, plantar o milho o mais rápido possível para ter uma quantidade maior de chuvas, vamos dizer assim, ah, na cultura do milho, que é o milho segunda safra, né? Que também é precoce, mas quanto mais chuva a gente tem, então quanto mais cedo eu plantar, mais chuvas eu vou ter, mais enchimento de grão eu vou ter, mais a planta vai se desenvolver, mais eu vou produzir. Então esse atraso, geralmente a partir de 15 de fevereiro cai bastante, plantio a partir de 15 de fevereiro cai bastante a produtividade, tanto que alguns produtores talvez até não plantem o milho, né? Claro que é difícil, porque já está tudo planejado, mas tem essa possibilidade. Então, só para quem não é do Cerrado entender, ou quem pega ali Paraná também acaba conseguindo fazer um milho segunda safra, mas a maior parte é Cerrado, né? Então, é importante a gente trazer essa informação que não é todo mundo que conhece. Falando um pouquinho, então, do relatório do IMEA, então, sobre o milho, né, o relatório semanal que eles disponibilizam. Aí o destaque que eles comentam na semana de 23 do 2 a 27 do 2, a semeadura do milho da safra 25-26 Mato Grosso atingiu 81,93% da área estimada, com avanço de 15,6 pontos percentuais frente à semana anterior. Apesar do progresso, o ritmo segue 3,02 pontos percentuais abaixo do observado na safra 24-25, reflexo do excesso de chuvas registrado no estado ao longo do período. As precipitações impactaram principalmente as regiões do Sudeste e Nordeste, que apresentam atraso no comparativo anual.
de 18,74 pontos percentuais e 4,87 pontos percentuais, respectivamente. Em função das dificuldades para a entrada de máquinas e da limitação das operações no campo, apesar aí do atraso dessas regiões, a maior parte da área do estado foi implantada dentro da janela ideal, mantendo uma expectativa positiva para a produtividade. Para a próxima semana, o NOAA projeta acúmulo entre 75 e 85 milímetros na maior parte do estado, cenário que pode favorecer o desenvolvimento inicial das lavouras já semeadas, mas também exige atenção dos produtores em relação ao planejamento das áreas remanescentes. Então, é isso aí que eu comentei anteriormente também, falando do milho, né? O atraso da soja atrasa o plantio do milho. Então, basicamente, mas a maior parte, pelo menos no Mato Grosso, não vai sofrer tanto com isso. A maior parte das áreas aí tá semeada aí dentro da janela ideal. Incremento, então, o preço do milho em Chicago apresentou variação positiva na última semana, em 1,15%, motivado por uma venda de 270 mil toneladas divulgadas pelo USDA no dia 27/2. Crescimento, o valor médio aí do prêmio do Porto de Santos na última semana subiu 3,98%, encerrando o período na média de 0,95 cents de dólar por bushel, né? Essa questão que ele traz, esse aumento. Uma queda na última semana, o diferencial de base Mato Grosso apresentou retração de menos 0,60% na média semanal, influenciado diretamente pelo aumento do preço do milho em Chicago. Então, que é o diferencial base aí do Mato Grosso. Vindo para a análise, que eles fazem na semana passada, dia 23 a 27/2, o preço do milho na B3 finalizou na média de R$ 71,24 por saco, apresentando queda de 0,28% ante a semana anterior. No início do período, as cotações apresentam recuo devido a baixo dólar, que na mesma semana caiu 1,3%. Limitando assim a competitividade nos portos. Ao longo da semana, o mercado operou de forma lateralizada, com pouca variação, refletindo estoques ainda elevados em algumas regiões, o que registrou avanços mais expressivos. Por outro lado, o atraso anual no plantio do milho, em meio ao excesso de chuvas no Mato Grosso, trouxe preocupação quanto ao encerramento da janela ideal, oferecendo suporte às cotações e mantendo o viés de atenção sobre o clima. Para a próxima semana, o mercado de milho na B3 deve permanecer atento ao cenário geopolítico internacional e ao avanço da semeadura da safra 25/26. Movimentos mais intensos podem ampliar a progressão sobre as cotações. Diante da expectativa de uma boa safra, que tende a elevar a oferta do grão e reforçar o viés baixista dos preços, que eu acho que não vai acontecer. Não vai ter tanta produção como os outros anos de milho, provavelmente esse ano. Então vamos ver o que vai se desenrolar aí nos próximos dias. Acompanhamento preço médio no milho disponível no Mato Grosso, né? Então aqui a gente consegue ver a data e o desenvolvimento. Dentro de fevereiro a gente teve o menor preço em 9/2, mais ou menos, que foi R$ 60,9 por saco. E agora a gente teve o maior preço registrado no final de fevereiro, com R$ 72,14 aí por saco. Maior preço registrado em fevereiro. E a média da última semana de fevereiro ficou em R$ 71,24 por saco. Falando um pouquinho, então, do desenvolvimento da colheita, né? Aqui a gente tem específico de cada região. A gente está da colheita, não, desculpa, do plantio. A gente está abaixo da média dos últimos anos. Ano passado, nessa época, a gente estava com 96,44% da área plantada e agora a gente vai estar com 93,68% da área plantada. Então tem ainda uma diferença boa aí para desenvolver, porém, o aumento que a gente teve de uma semana com outra, diferença de uma semana para outra, foi de 11% a mais aí, praticamente 12% a mais de área plantada de uma semana para outra. Então mostra que acelerou. Então tudo tende a fechar agora nas próximas semanas o plantio, uma que outra área ainda que está faltando.
Quando a gente vai pegar aqui a média dos últimos 5 anos, está em 95% da área semeada. Ano passado estava em 96 e agora a gente está um pouco abaixo da série histórica, e do ano passado também com 93,68%, né? Então abaixo aí 2 a 3%. É importante a gente trazer essa questão do acompanhamento só para trazer aquela questão. Se as chuvas pararem mais cedo esse ano, provavelmente vai aumentar o preço do milho para frente. Mas não tem como saber muito isso, né? A gente só sabe que não vai ter tanta produtividade caso encerrar as chuvas mais cedo no Mato Grosso. Pegando o indicador do preço, né? Nos últimos 60 dias, a gente teve aquela queda muito grande em torno aí no início de fevereiro, então 26 dias atrás, e a gente teve um aumento significativo aí nos últimos meses, chegando acima de R$ 70,56, acima até mesmo do valor que a gente tinha aí 60 dias atrás. Quando a gente vai pegar nos últimos 2 anos, a gente vê que mês de março, a média do mês de março está bem acima do mês de fevereiro, que está um pouco abaixo do mês de janeiro, né, de fevereiro, agora, em março, ele está se igualando ao preço de dezembro, que é não vou dizer o melhor preço, mas era um preço bom comparado ao que estava no passado. Claro que a gente não pode comparar com março do ano passado, né, que foi R$ 89 o saco, mas está tendo uma possibilidade de alta aí nos próximos dias. Tudo depende muito da questão de chuvas e outros fatores, né? Mas só de estar aumentando para nós já é interessante. Falando um pouco então da cultura do algodão, pegando os estados do Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, que juntos correspondem a 98% da área cultivada no Brasil. Tivemos evolução de 9,4% de emergência no passado, então diminuiu para 1,6%, então basicamente 100% da área plantada, vai ter essa troca, vamos dizer assim, né, de sair da emergência para o desenvolvimento vegetativo. Então, pouquíssima área ainda está emergindo. A maior parte, 67%, está em desenvolvimento vegetativo, um aumento aí de 4% comparado à semana anterior. 10% está em floração, então 4% a menos do que a semana anterior, né? Então quer dizer que uma parte foi para a formação de maçãs, que é o que a gente pode ver aqui. 20,6% a gente está agora das lavouras já com formação de maçãs, enquanto semana passada estava em apenas 13%, então uma evolução de 7%. Isso é interessante para a gente conseguir ver que as lavouras estão agilizando, né? Tá desenvolvendo muito bem. Quando a gente vai falar um pouco sobre o relatório que o IMEA nos traz, da safra do algodão 25-26, no Mato Grosso, em março de 26, a área de cultivo projetado para o algodão no Mato Grosso para a safra 25-26 se manteve em 1,42 milhão de hectares, representando redução de 8% em relação ao ciclo anterior, né, 24-25. Além disso, a produtividade permaneceu estimada em 290,88 arrobas por hectare, 7,69% abaixo a safra passada, com base na média ponderada dos ciclos anteriores. Dessa forma, no que tange a produção do algodão em caroço, ela foi mantida em 6,21 milhões de toneladas, sendo 15,13% menor do que 24-25. Enquanto a produção de pluma aí segue prevista em 2,56 milhões de toneladas. O plantio no período adequado aponta indicativos positivos ao desenvolvimento inicial da cultura, com as condições climáticas sendo um dos principais fatores para a definição do desempenho produtivo. Assim, o acompanhamento climático será determinado para o desenvolvimento das estimativas ao longo da safra. Trazendo aqui os insights do relatório semanal sobre o algodão do IMEA, abaixo dólar compra Petex apresentou queda de 1,3% no comparativo semanal, refletindo a maior disposição dos investidores a risco, favorecendo moedas emergentes como o real. Desvalorização: o preço caroço disponível no Mato Grosso registrou variação negativa de 0,37%,
em relação à semana anterior, sendo cotado aí a R$ 863,15 por tonelada. E, para finalizar, recua aí a paridade de dezembro 26 caiu 0,17% ante a semana passada, reflexo da desvalorização do dólar, que reduziu a paridade de exportação e limitou os preços do mercado interno. Vindo para finalizar a questão do algodão aqui, a análise que é trazida em fevereiro de 2026, o USDA publicou a primeira estimativa de oferta e demanda mundial do algodão na safra 25-26. Então, segundo o departamento, a produção global foi projetada em 25,26 milhões de toneladas, redução de 3,22% frente à estimativa para a safra passada, refletindo menor produção esperada na China, Brasil e Estados Unidos. Em contrapartida, são esperados aí avanços produtivos na Austrália, Turquia e México, enquanto Índia e Paquistão devem manter seu volume de produção. Em relação ao consumo mundial, esse foi estimado em 26,15 milhões de toneladas, crescimento de 1,17% ante a projeção da safra anterior, configurando o maior nível em 6 anos, embora ainda abaixo do recorde da safra 2021. Esse avanço está ligado às perspectivas de crescimento global, à possibilidade de manutenção de juros, tarifas mais baixas nos Estados Unidos e aos ajustes das indústrias têxteis às tarifas de 2025. Com maior retração da produção por fibras sintéticas, então está ocorrendo, vamos dizer assim, essa retração de busca por fibra sintética, que para nós é muito bom, né? Querendo ou não, o Brasil é um dos maiores produtores, um dos que mais tem certificações, mais limpo, com potencial de aumentar a área, né? A gente vê aí nos últimos anos, principalmente no Mato Grosso, regiões mais baixas também, como é o caso de Sinop, Primavera do Leste, enfim, o eixo da 163 ali, indo mais para o norte, também lá no Xingu, o pessoal plantando algodão, conseguindo tirar boas produtividades, e isso no passado não era possível, né? Então é bastante interessante essa questão pro Brasil, essa menor procura de fibras sintéticas. Por fim, os estoques finais globais foram projetados em 15,5 milhões de toneladas, recuo de 5,21% em relação ao ciclo 25-26, reforçando um cenário mais equilibrado. Então, aqui trazendo algumas estimativas, estimativa de oferta e demanda mundial do algodão para o ciclo 26-27, produção, né, que teria no caso. A gente vê uma queda de produção, um aumento de 3,22% da produção, um aumento de 1,17% no consumo e uma diminuição de 5,21% nos estoques finais, o que mostra que vai ter mercado de algodão, né? O estoque diminuindo e o consumo aumentando. Então, tudo tende a aumentar preço. Esperamos que melhore cada vez mais. Espero que vocês tenham conseguido entender, tenham sido informados aí sobre todos esses relatórios semanais. Lembrando que a gente tem aí o nosso grupo no WhatsApp, onde é que a gente está colocando semanalmente os relatórios atualizados conforme eles vão saindo. Além disso, novamente, compartilhe esse episódio com um amigo teu, para que cheguem mais pessoas também, os conteúdos que a gente está desenvolvendo, deixar o pessoal mais atualizado sobre o agro, que o agro no Brasil é gigantesco e tem que chegar a cada vez mais pessoas. Então, se tu é do agro, se tu é um profissional que quer cada vez que o agro se desenvolva mais, seja cada vez mais profissional, mande esse episódio aí para um amigo teu que também está buscando esse desenvolvimento profissional e pessoal e principalmente do setor agro. Certo? No mais, por hoje era isso e até a próxima, pessoal!